Olá, eu sou o Danilo e é um prazer receber você neste Sidle Talks. Hoje vamos explorar um tema muito importante: metodologias ágeis aplicadas à automatização de processos. Você sabe como desenvolver um projeto que ofereça um máximo de valor com o menor custo possível? Para nos guiar nessa jornada, convidamos uma parceira de longa data, a Levit. Representando essa equipe de sucesso, temos a honra de contar com Bruno Vaz, Head de Operações, e Rafaela Mansur, Agile Master na Levit. Você pode participar enviando perguntas pelo chat a qualquer momento durante a transmissão. Ao final, reservaremos um momento para responder todas as perguntas. Contamos com seu apoio deixando um like na live e nos seguindo nas redes sociais. Assim, você terá acesso aos nossos conteúdos e garantirá sua participação nos próximos eventos. Vamos começar essa conversa? Agora é com vocês. Estarei aqui acompanhando tudo e agradeço a presença de todos. Obrigada, Danilo. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Rafaela Mansur, eu trabalho como Agile Master na Levit. Tenho aí já algumas certificações na minha carreira pela Scrum.org, pela Kanban University. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade ágil e a automação de processos com vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Bruno Vaz de Mello. Eu sou Head de Operações na Levit. Sou um grande entusiasta da agilidade, trabalho com agilidade há vários anos, tenho experiência em projetos há quase 20 anos. Também tenho aí várias certificações, tanto da Scrum.org quanto da Kanban University. Já fico naquela de pensar, estou fazendo a certificação, qual que vai ser a próxima? Então não paro de estudar e, na verdade, na Levit a gente já tem essa mentalidade nunca, e um puxa um e o outro já quer puxar também. Mas para começar, após a apresentação, falar também da Levit, né? O que a Levit faz. Tá, nós fornecemos Team as a Service para clientes que precisam fazer transformação digital. Somos um parceiro da Sidle, um parceiro 100% focado em Sidle One. Então, todos os nossos projetos são realizados em Sidle One. Nós temos times completamente especializados em Sidle One para conseguir realmente entregar valor de forma ágil, né? E hoje, assim como a Rafa falou, estamos aqui para falar metodologias ágeis com foco na automação de processos, né? Mas lembrando que agilidade, métodos ágeis não são aplicáveis só nesse tipo de projeto, em projetos de automação de processos, mas sim em qualquer coisa, né? Na vida como um todo, em qualquer tipo de projeto, em qualquer coisa, a gente consegue fazer isso. Mas para contextualizar, inicialmente, nós vamos começar lá dos projetos tradicionais, né, Rafa? Quando a gente fala em projetos tradicionais, talvez, até para esclarecer e alinhar com vocês, a gente está falando daqueles projetos que se iniciaram com a tríade de projetos fixa. Então, havia um escopo fixo, aquilo que precisava ser feito era conhecido e era bem delimitado. O custo era fixo, então o nosso orçamento era X para ser gasto naquele projeto. E o tempo fixo também. O tempo de entrega, por exemplo, 2 anos, eu preciso entregar tudo aquilo que foi planejado no tempo certo dentro do orçamento. Isso pode ser aplicado quando a gente trabalha em um ambiente conhecido, os processos são conhecidos, há pouco risco envolvido, há pouca volatilidade, pouca incerteza. Mas a gente sabe que no mundo moderno isso é bem mais difícil de acontecer, né? Nunca acontece, né? Hoje em dia o mundo está completamente volátil, caótico. O que é uma verdade hoje, amanhã já mudou. Então, a agilidade entra muito para resolver esse tipo de problema, né? Então ela vem ganhando força, nós estamos aí, a agilidade existe há vários anos, mas ela, ano após ano, ela vem ganhando mais espaço, mais força. A pandemia, eu acho que fortaleceu mais ainda, né, essa questão, né, Rafa? A pandemia, ela mostra muito bem esse cenário, né? Acho que o melhor especialista do mundo não conseguiria ter previsto a pandemia. Porém, se a gente pensar numa empresa que fosse mais consolidada, mais enraizada numa mentalidade ágil,
que traz consigo uma flexibilidade, uma resposta a mudanças, até aproveitar a oportunidade de mercado devido a essas mudanças, elas se adaptaram muito melhor. A gente viu empresas talvez um pouco mais tradicionais, tinham um pouco menos de flexibilidade, fechando suas portas, empresas com mentalidade ágil, por exemplo, contratando ao longo da pandemia, né? Isso muito pela forma como a agilidade atua. A agilidade vem trazendo em ciclos curtos, né? Então, como a gente sempre trabalha, não planeja lá na frente, não quer dizer que, eu estou sendo ágil, eu não tenho planejamento, eu vou fazendo aqui de qualquer jeito. Não, não é assim. Mas são planejamentos mais curtos, de tiros curtos, né? Ali de 1 semana, 2, 3, 4 semanas no máximo. A gente não planeja mais do que isso, por causa da volatilidade. E a cada ciclo, sempre tentar colher feedback, né? Então, quando a gente faz alguma coisa e já colhe feedback, ou seja, a gente já gera o valor, né? A gente faz um planejamento de 1 semana de uma entrega realmente usável. Então, quando a gente faz a entrega usável, a gente já entrega e a pessoa já pode usar, né? O usuário-chave lá, o usuário principal, ele já vai pegar aquilo ali, vai poder usar. Vai validar, né? Vai dar o retorno e a gente vai conseguir identificar se estamos no caminho certo ou se não estamos no caminho certo. Isso ajuda até a saber se a gente está desperdiçando, né? Sim, reduz os desperdícios. Por quê? A tríade que eu mencionei anteriormente de projetos, na agilidade a gente mantém o escopo mais flexível. A gente tem que parar para pensar que muitas vezes aquilo que a gente deseja, o que a gente precisa, o que a gente comunica e o que é de fato possível fazer são coisas diferentes. Por quê? Pela própria incerteza e risco associado. Muitas vezes você não tem todas as informações que você precisa para ter um escopo assertivo. Então, eu posso deixar um projeto afundar por causa disso, porque eu fico muito focada em manter um planejamento, ainda que não haja geração de valor, ainda que ele gere muito desperdício, ou eu posso aproveitar. Assim como o Bruno citou, eu faço um ciclo curto, eu vou colher o feedback. Dependendo de como for, né? Dependendo de qual contexto a gente está inserido, eu vou colher feedback do mercado, do cliente direto, de um foco, dos stakeholders em geral. Eles vão me dizer se estamos no caminho certo ou precisamos adaptar. Na agilidade, a gente gosta de brincar que a gente aprende com os erros e por isso a gente erra rápido e erra pequeno. É o erro estratégico. O que você quer é validar uma informação, isso está de fato gerando valor, está impactando. Essa automação, por exemplo, ela faz sentido ou ela seria mais um embelezamento dos meus processos do que algo que de fato está me retornando valor? Em questão do valor, a gente sempre pensar naquilo. Pô, isso aqui que a gente está fazendo realmente tem valor? Aquela regra lá dos 80-20, né? Os 20% de esforço que gera 80% do valor. E muitas vezes a gente acaba caindo nos 80% de esforço que gera 20% do valor. Por quê? Porque é mais bonito, porque a gente acredita que aquilo ali vai dar resultado. Mas, pô, como é que a crença, não é exatamente o que eu ia falar. Sem você ter o feedback do usuário final, ou seja, sem aquilo ali estar em produção, com as pessoas utilizando, é só uma crença, é um achismo. Então, se você tem projetos muito distantes, muito longos, vamos supor, projeto de 6 meses. Hoje, 6 meses é tempo pra caramba. Ninguém sabe como o mundo vai estar daqui 6 meses. Se eu for desenvolver um projeto e chegar daqui 6 meses, vou implantar em produção para colher feedback do usuário final, a chance é gigante da gente chegar lá, implantar e o projeto que era de 6 meses virar um projeto de 1 ano, porque eu tenho mais 6 meses de ajuste e de talvez até jogar o projeto inteiro fora. É justo. Você escapa, né? Se você joga tudo fora, você perdeu 6 meses. Se a gente trabalha com ciclos pequenos, pode acontecer da gente desperdiçar um ciclo de 2 semanas? Pode. Do mercado ter mudado em 2 semanas e aquilo ali não fazer sentido, ou o feedback não ser bom. Mas beleza, eu consigo ajustar e eu ainda tenho mais, no caso de 6 meses, eu ainda tenho 5 meses e meio para fazer o certo, para realmente retornar valor. Agora você conhece. Exatamente. Então, isso, o que a gestão ajuda? A ter até uma gestão de expectativa melhor. Imagina só você contratar um projeto e descobrir o que vai ser entregue só daqui a 6 meses. Às vezes a gente esquece quando a gente assume, trazendo para o nosso contexto, né, de desenvolvimento de software, de trabalho com a plataforma,
o cliente ele está nessa jornada de automatização, de transformação digital há muito mais tempo do que o time que foi alocado. Então, as expectativas, a ansiedade desse cliente é muito grande. Ele tem sonhos, tem expectativas que não sabe se vão ser atendidas ainda, né? Aquele projeto oferece um certo risco. Então, quando você aplica metodologias ágeis, os ciclos curtos com entrega de valor, então, é muito importante que no primeiro ciclo, no primeiro contato, na verdade, com o cliente, alinhe as expectativas, alinhe a capacidade do time, alinhe qual que é a maior prioridade para aquele cliente, qual que é a expectativa de geração de valor, e no primeiro ciclo definido, entregue um valor. Pode ser algo pequeno, né? Que às vezes a gente fala valor, as pessoas pensam em algo assim muito grande, nossa, tem que ser o processo mais complexo inteiro na primeira entrega. Não é bem assim. Tem que ser algo que o cliente consiga testar, validar, ver aquele início do sonho dele acontecendo e ver se o que ele sonhou é o que ele precisava também, né? E o SideOne, ele ajuda muito nesse processo. Não, a agilidade preza isso e o SideOne consegue fazer com que a gente, dentro de um primeiro ciclo, já consiga entregar realmente valor. Então, às vezes, um projeto começa, a gente não tem um ciclo fixo, né? Cada projeto tem suas características. Então, temos projetos que têm ciclos de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Mas todo projeto, quando começa, na primeira conversa beleza, vamos começar o projeto, já vamos fazer um pequeno planejamento para no primeiro ciclo a gente já entregar. Então, o cliente não conhece nada do SideOne, nunca viu a plataforma, só viu apresentações. Não, beleza. O projeto começou segunda-feira, nosso ciclo termina na sexta-feira, sexta-feira vocês vão acessar o sistema. Sim. Então, vocês já vão realmente entrar no SideOne e ver o SideOne funcionando. A gente vai ter um processo completo e funcional? Se ele for simples, talvez sim, é possível. Então, depende muito do escopo. E isso, inclusive, impacta no tamanho dos ciclos, né? Sim, exatamente. Então, eu tenho um processo, são vários processos muito simples. Nós podemos ter ciclos menores de entrega, onde cada entrega seja, por exemplo, um processo. A gente tem um processo complexo, grande. Então, beleza, em cada ciclo a gente vai entregar uma parte desse processo para já colher o feedback. Ou a gente pode ter ciclos de, vamos supor, 2 semanas, e às vezes 2 semanas está para entregar um processo, um subprocesso. Então, a ideia é sempre fazer isso. E, além do ciclo de entrega, a gente tem um ciclo interno que a agilidade traz. A agilidade preza muito pela evolução contínua. Então, a gente aprende o caminho certo do projeto e o time aprende o caminho certo de trabalhar melhor, como trabalhar junto, se conhecer, ver ali os problemas, Sim. né, e ver o que está dando certo, o que está dando errado, conseguir. Então, a agilidade, ela preza, se até se observar aí os eventos do Scrum, vai reparar que é planejamento, acompanhamento, o feedback, né, a entrega e um ponto de retrospectiva onde olha para trás e pensa no futuro. Então, eu estou usando o framework Scrum aqui como um exemplo para trazer isso, mas para contextualizar mesmo. Com as entregas curtas, a gente consegue fazer uma gestão de expectativa do cliente melhor, né? A baixa ansiedade do cliente, o ponto é esse. Você baixa um pouco aquela ansiedade inicial que ele tinha de será? Existe a dúvida, será que é possível? Ele começa a ver que é possível, mas e começa a dar o feedback. Faz o ajuste. É possível, beleza, a gente está no caminho certo, porém, vamos fazer essa modificação? Vamos fazer esse acréscimo? Porque o SideOne, ele oferece um universo de possibilidades que muitas vezes é desconhecido para aquele cliente. Então, isso será apresentado, né? Então, o cliente começa a ter uma noção real e começa a adaptar até o projeto que, a princípio, ele tinha em mente com o que, de fato, seria o projeto, o processo, o projeto que mais o atenderia nas suas necessidades. Sempre acontece, né? Sempre, Nunca. sim. Gente, é sempre. Nunca chegou um to be, né? Porque a gente tem os passos aí a gente entende o as is e elabora o to be, né? Aí beleza, tem a elaboração do to be, a gente olha como que vai ser. Raramente chega no final o to be do jeito que foi feito. Sempre vai, ao longo de cada ciclo, o próprio cliente, os usuários começam a ver o potencial do SideOne, fala, pô, eu quero isso aqui dá para fazer de uma maneira muito melhor do que a gente tinha pensado. Vem
e vem mesmo, né? Se a pessoa começa a usar e começa a ver um mundo de possibilidades, e até um ponto onde a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é tanta possibilidade, e aí a gente volta lá nos 80-20, né? Tem coisas que tem possibilidade, mas tem um custo maior e não entrega tanto valor, e a gente tem que ficar o tempo todo pensando no que faz parte, no que faz sentido, né? Automatizar e trazer para o processo, e o que não faz sentido, o que vai realmente gerar valor. Porque às vezes tem coisas que são pequenas, né? Às vezes funcionalidades pequenas que geram um valor absurdo e coisas complexas que geram pouco valor. Estou batendo sempre nessa tecla porque é o objetivo. Então, lá no planejamento do ciclo, a gente olha para isso o tempo inteiro. Então, é olhar para isso e, olhando para isso, a gente não olha para isso pensando, pô, eu quero expandir o projeto em questão de tempo para eu poder entregar muita coisa, coisas mirabolantes. Não. Sempre tem aquele negócio da parceria e do ganha-ganha. Pô, eu vou entregar um super valor para você, vou te dar um super retorno de investimento, nós estamos juntos. Meu objetivo é te entregar o máximo de coisas possíveis que fazem sentido. Não é ganhar dinheiro em cima de um processo. Isso é Um bem projeto, importante, porque é a relação de confiança. Se você contrata um serviço, um time, e o time está atuando com alguém, é uma parceria, não é rivalidade, não é um tentando tirar mais vantagem do que o outro. É o ganha-ganha, é confiar naquilo que está sendo feito. E essas entregas contínuas, elas mostram confiança. O alinhamento constante, inclusive, acontecer um erro, acontecer um problema, alinhe em busca de uma solução. Ninguém está tentando esconder nada de ninguém. Existe uma transparência que é o que permite essa entrega de valor. Se eu não tiver transparência, aí usando até os pilares do Scrum de novo, né? Se eu não tiver a transparência, eu não consigo inspecionar se o que eu estou fazendo faz sentido ou não. E aqui, de novo, o valor não é mirabolante, não é vaidade. Valor não é ter sua ideia comprovada ali. Valor não é entregar um monte de coisa rápido. Nossa, o time está voando. Vai ver, quando você vai realmente calcular as métricas ali em tempo real, fazer a avaliação, não está fazendo sentido. Então, é muito importante. Eu sempre lembro daquele caso de um cliente que a gente teve que tinha um processo que, de fato, era extremamente moroso, demorava, coisa de demorar um dia para rodar. Era muito dado envolvido, o cliente se aproximou do time, estava lá na entrega de requisito, nos testes, na validação. Em termos de ciclo, foi uma entrega perfeita. Esse processo rodou uma vez, gente. Uma única vez em 2 anos. Por quê? A ideia de valor estava um pouco corrompida. Talvez o passo antes que a gente deveria ter tomado, a gente não tomou, que era a pergunta: por que isso gera valor? Qual que é o ganho esperado em implementar isso? É uma simples... Eu quero automatizar esse processo simplesmente para reduzir o tempo de performance dele, ou tem um impacto esperado em termos de usuário, de ganho financeiro? Porque, vamos ser sinceros, o que a gente busca com o projeto? É lucrar, né? Não é fazer uma filosofia linda, maravilhosa, que no final não me dá retorno. A gente quer o investimento, que é que aquilo que a gente investiu dê retorno e não seja só um custo no sentido de despesa, né? Todo projeto, automação de processo, tem que dar o resultado. É investimento, não é custo. A partir do momento que eu comecei a pensar que eu quero automatizar um processo e que aquilo é um custo, já começa a não fazer sentido, né? Porque é um investimento, porque aquilo ali tem que dar um retorno muito positivo. Senão eu continuo fazendo do jeito que eu faço. Exatamente. Né? E aí, a agilidade, mais uma vez, entra com tudo, né? Sim. Nessa questão aí. E enfatizar um pouco mais a questão da parceria time Levity com o cliente. Tem que estar junto, não adianta... Não é inimigo, ele tá tentando tirar vantagem do outro. E não adianta aquilo de jogar e falar assim, olha, eu quero automatizar esse processo aqui. Vira. Tá aqui um documento, se vira e me entrega. Não, tem que estar no dia a dia. Clientes que têm mais proximidade com o time, quando eu falo mais proximidade com o time, o nosso time inteiro tem contato com o cliente. Então, quando é contratado um time Levity, não é, eu contratei um time lá da Levity e o time vai fazer isso e eu tenho contato só com uma pessoa aqui que é o líder do time. Não, o cliente tem contato com o time inteiro, sabe quem são as pessoas. A gente traz muito essa proximidade
entre a parte interessada, né, as partes que são responsáveis do lado do cliente, com o nosso time. Então, eles têm um contato diário exatamente para evitar problemas de projeto. Então, se eu tenho uma dúvida, eu tiro a dúvida agora. Pode ser na reunião diária? Pode. Ou no canal de comunicação interno. A comunicação é um problema. Maior problema dos projetos. E a gente até estava conversando antes sobre, beleza, qual que é o maior problema em projetos? Não projetos ágeis, projetos como um todo, qualquer projeto. Eu diria até da vida, comunicação extrapola até projeto. E a gente vem, se a gente for olhar, os próprios eventos que tem são para a gente resolver problemas de comunicação. Comunicação é realmente muito problemática. E a gente tem a comunicação diária. A gente tem ali todo dia, toda hora, o time está em contato diário, 100% do tempo junto, dentro de um mesmo lugar. Lugar pode ser, seja físico ou seja virtual, o time está junto. Então, surgiu um problema, é na hora. Exatamente. Né? Surgiu um problema de dúvida, beleza, quem que eu pergunto? É na hora. O Agile Master, ele entra também muito facilitando ali. Nessa parte, né, de facilitar. Então, às vezes a gente pensa, o que o Agile Master faz? Qual que é o papel de um Agile Master dentro de um projeto? É um papel super importante, quase que a pessoa que vai na frente, puxando o time, tirando tudo da frente. Todos os problemas ali vai tirando da frente para o time caminhar e ajudando o time a evoluir. O Agile Master faz parte do time, né? Tá ali dentro do time junto, fazendo aquele time se desenvolver, crescer. E é uma peça muito importante. É um papel, às vezes, um pouco dos bastidores ali, né? Quem organiza a base para que, entre aspas, tudo floresça, né? Essa questão da comunicação é comprovado, tá, gente? É a maior causa de falhas em sucessos de projetos. E os ritos da agilidade aí, de qualquer metodologia, de qualquer pensamento, eles visam otimizar por quê? Primeira coisa, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Vocês precisam estar alinhando. E quando eu digo vocês, é o time, o cliente, todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas. Alinhem. Por que a gente tem reuniões diárias? Eu quero saber como que tá. A gente tem uma meta de entrega? Temos. Qual que é a dinâmica? A gente está no caminho certo para entregar essa meta? A gente precisa se reorganizar? Tem algum impedimento? Tem algum problema que a gente precisa resolver? Eu vou olhar de forma estratégica para aquilo que está sendo feito em direção à meta. Porém, se eu tenho um time que não se comunica bem, que não mostra, não aponta os problemas, às vezes falta coragem por faltar confiança. Por quê? Porque falta comunicação. Se eu não conheço uma pessoa, eu só vou conhecer se eu conversar. E se eu não converso, eu perco todos os outros pilares que eu preciso para um bom andamento de projeto. Por que a gente apresenta para os stakeholders? Porque a gente quer ouvi-los. A gente quer ouvir a opinião deles. Precisa de comunicação. Poxa, meu stakeholder apresenta, não fala muita coisa. O que eu faço? Você pergunta. Você ativamente pergunta. Porque quando a gente cai naquela de se acostumar com problemas, né? O problema passa a ser tão rotineiro que você deixa de enxergá-lo como um problema. Aí vira o caos. E, por incrível que pareça, a gente sabe que caos é ruim, mas a gente se acostuma com ele muito fácil. Vira normal, né? Vira normal. Vira normal. E Quando tudo é urgente. Todos os itens são urgentes. quando tudo é urgente, é tenso. É tenso. A gestão de backlog, ela ajuda muito isso. Porque até para o uso de ferramentas, né? Se a gente usar ferramentas corretas para gestão do projeto, ajuda muito nisso. A gente já teve vários casos aí de uma gestão de backlog em Excel, por exemplo. Sim. Beleza, tudo é urgente. Eu tenho uma coluna que eu falo a urgência. A hora que a gente para analisar, a gente já não sabe o que é prioridade, o que não é, né? Então, isso gera um caos. Tanto para o cliente quanto para o time. Porque o time começa a ficar louco com um monte de coisa urgente, começa a olhar para o quadro deles e olha e fala assim, tá, beleza, eu tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Fazer 5 coisas ao mesmo tempo, ninguém faz 5 coisas ao mesmo tempo. Fica uma troca de contexto. Nada é urgente, né? Isso aí é o clássico. Então, mais uma vez, a gestão ágil traz isso, porque no final das contas, a organização do backlog é um item debaixo do outro.
Você deu uma lista, é um item debaixo do outro. Ah, esse é tão urgente quanto esse. Nunca é. Um é mais urgente que o outro, né? Que sai. Você é obrigado. Usando a ferramenta correta, você não tem opção. Sim. Né? Você tem que colocar um item debaixo do outro. E aí a gente tem que linkar esses itens de urgência e conseguir transformar eles em meta que você trouxe logo atrás. Porque num planejamento sem meta, tipo, tem que fazer tudo que tá aí. É um norte, né? A gente não... fica um controle um pouco estranho e perde um pouco o sentido também. A gente tem que ter objetivos. Então, cada ciclo tem que ter um objetivo claro que vai ser inspecionado diariamente e vai ser apresentado às partes interessadas no final do ciclo. E aí, batendo mais uma vez no feedback. A gente fica batendo muito nas coisas que são mais importantes. É importante, gente. O feedback ele é super importante. Ele que vai impactar diretamente lá no final, na entrega, no daqui 6 meses, se aquilo ali fez sentido ou não. Se eu for fazendo ciclos e não tiver feedback, e a pessoa pensar só quando eu tiver tudo pronto que eu vou querer usar. Quando eu tiver todos os meus processos aqui implementados e tal, eu vou aplicar tudo como uma super transformação digital na minha empresa. Não faz sentido. Corre o risco de a hora que chegar lá na frente, tudo não fazer sentido. Porque a rotina, ela engole a gente. O que acontece? Você tem noção do que precisa ser feito, entra na rotina de fazer, às vezes sem perguntar ativamente, sem ter os ritos, as reuniões, os pontos que a agilidade traz, são para ativamente a gente sair dessa rotina. Poder pensar estrategicamente naquilo que a gente está fazendo. E aí entram essas perguntas-chave, por isso que a gente bate tanto na tecla do feedback, porque não tem feedback que está fazendo. Você acha que está fazendo, você acha que está entregando, mas a entrega de valor ficou perdida. Então, trabalhe muito com perguntas-chave, lembrando que todo time ágil, ele tem que ser auto-organizável, ele tem que saber se organizar diante das demandas. O que facilita? Essa priorização facilita isso. Se eu sei qual que é a minha meta, eu sei quais são os itens de valor que eu preciso entregar. Eu tenho que me organizar para entregá-los, não importa o que aconteça. Eu tenho itens de menor prioridade que eu tenho capacidade de negociar. Meu cliente, o meu stakeholder, quem contratou o time, apareceu uma oportunidade de mercado que eles querem explorar. Beleza, a gente tem essa lista de itens que a gente está fazendo, o que eu tiro para poder atender a sua necessidade e fazer você aproveitar essa oportunidade, né? O ganha-ganha. Porque eu tenho prioridades claras, eu sei o que eu consigo negociar. E eu sei qual item de valor que não pode sair, porque senão você vai aproveitar uma oportunidade desperdiçando outra. Não faz tanto sentido, né? Isso com o time especialista e todo mundo sendo multidisciplinar, ou seja, o time inteiro consegue ter todas as habilidades necessárias para entregar o projeto. Ou o processo, né? Não deixa de ser um projeto. A gente consegue realmente fazer com que isso tudo aconteça, com que a mágica toda aconteça. Mas beleza, a gente falou isso tudo, mas a gente não falou qual que é a melhor metodologia, como que a Levity faz. A gente pega e... eu tenho um projeto aqui, beleza, tem uma receitinha de bolo aqui, Rafa, toma, você está com um projeto novo, faz isso aqui que vai dar certo. Simples, excepcional. Não tem bala de prata. E que isso fique muito bem claro, não tem bala de prata. Por que é importante enfatizar isso? Nada é garantido. A gente está falando de ambiente de incerteza, de alto risco, de volatilidade. Como vocês querem fixar uma metodologia que vai resolver todos os problemas de todo mundo, dos mais variados contextos? Não existe. O que existe? A experimentação da agilidade. Não dá para aplicar só Scrum lá e pronto, não é? E nem sabe se está aplicando o Scrum direito, tá, gente? Não é só pegar o guia e falar assim, eu faço daily, eu rodo Scrum. Minha daily dura quanto? 50 minutos. Mas, gente, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, experimentem. Permitam-se experimentar e aprender com os erros. Quer começar com o Scrum porque entende que já existe o framework, ele é mais direcionado, não tenho muita experiência, prefiro começar com ele? Começa a adaptar os ciclos. Tentei o ciclo de uma sprint de uma semana, não funcionou. Tenta 2, experimenta, aprende. Mas lembra, quando a gente fala experimentar, não é a Deus dará só um feeling aqui, meu coração me diz que eu não estou no caminho certo. Não, coleta métrica, coleta dado.
olha esses dados, olha aquilo que você planejou, que você espera e faz os ajustes necessários. O Scrum não funcionou, ou comecei pelo Kanban, Kanban não funcionou. Muda. Cria a sua própria metodologia se for preciso. O mindset por trás dessas metodologias é muito mais importante do que a metodologia. Que é o que a gente conversou tudo antes, né? Trazendo mais aí do mindset de tudo. E essa questão de começar com o Scrum, você não precisa chegar com o Scrum. Nossa, eu tenho que fazer Rodar perfeito. tudo perfeito, eu tenho que ter uma planning, tem que ter uma daily, tem que ter uma review, tem que ter uma retrospectiva, tem que ter tudo. Não precisa. Não precisa ter tudo. Pô, vamos começar. A gente está fazendo um projeto aqui. Vamos começar fazendo uma daily. É uma prática legal. Beleza, vamos fazer. Ou isso aqui não está fazendo muito sentido sozinho. Vamos começar a fazer um planejamento também de um ciclo? E aí as coisas vão se acertando. Como que a gente usa dentro da Levity? A gente tem a receita de bolo? Não, a gente não tem a receita de bolo. Mas todos os projetos seus são Side One, automação de processo. Beleza, são. Para cenários diferentes, clientes diferentes, pessoas diferentes, é tudo diferente. Não adianta a gente achar que a gente vai pegar um time, até às vezes o mesmo time que trabalha de uma certa maneira em um projeto de automação, pegar aquele time do jeito que ele trabalha e levar para outro para atender outro cliente, do mesmo jeito que ele trabalha. Não funciona. Uma ou outra coisa funciona? Funciona. Né? Mas tudo não funciona. Então a gente sempre começa com algumas práticas, a gente tem algumas análises antes do tipo do projeto, aí a gente tem algumas coisas que a gente fala assim, para esse projeto aqui, se eu seguir o caminho do Scrum, pode ser que funcione melhor. Então vamos começar aplicando o Scrum com ciclos de uma semana, tal, beleza. Daqui 2 semanas pode ser que a gente esteja no Kanban, rodando a esteira do Kanban, sem muitas regras ainda, para ir amadurecendo ao longo do tempo. Então volta no amadurecimento, o tempo vai passando e as coisas vão evoluindo. Então assim, os projetos e os times tendem a amadurecer ao longo do tempo, evoluir ao longo do tempo, crescer e entregar mais valor ao longo do tempo. Então, times que estão trabalhando juntos há mais tempo tendem a entregar mais, né? E o fator aqui que você mais repetiu, tempo. Existe a questão do tempo, sim. Geralmente, tanto o time quanto o cliente ficam extremamente ansiosos. A ansiedade se traduz na forma de pressão, e a pressão começa a desandar as coisas, né? Começa a virar quase que uma rivalidade às vezes. Lembrem-se que realmente leva tempo para o time trabalhar bem entre si, conhecer uns aos outros, ganhar confiança, ganhar até tração de trabalho mesmo, dominar o fluxo que eles estão inseridos. A gente tem um fluxo de trabalhos, ele muda, e às vezes no início do projeto ele é desconhecido, você vai ter que descobrir qual é o melhor fluxo para o seu time trabalhar. E aí, até para trazer a ideia de novo do Scrum e do Kanban, né, que às vezes as pessoas perguntam, Scrum ou Kanban? Na Levity, geralmente a gente começa com Scrum, né? A gente junta os dois. A gente sempre usa um pouquinho de cada um, né? Não tem... Por causa do fluxo. A gente quer tentar aprender rápido qual que é o melhor fluxo para aquele time, qual que funciona melhor, quais são as atividades que às vezes vão integrar aquele time da melhor forma. A agilidade é entender que pessoas são pessoas, elas têm sentimentos, têm dias bons, têm dias ruins, têm expectativas, têm sonhos, e tudo isso tem que ser alinhado. E o cliente também é gente, tá, pessoal? É sempre importante lembrar, porque às vezes a gente acha que, tá sofrendo uma certa pressão, por que isso? Às vezes aquela pessoa também tá sofrendo uma pressão por trás, e é até legal, porque às vezes você conversa com a pessoa, entende a situação dela, e descobre que tem um ponto que você consegue ajudar. Tem um ponto que você resolver, aquela pessoa consegue ficar mais calma e aliviar a pressão. Então, comuniquem, não foquem tanto na metodologia em si. Foca no bom andamento, no trabalho em equipe, em amadurecer, em crescer, em estar bem alinhado e se comunicar bem. Essas, não diria que são as chaves, mas são pontos fortes a serem explorados. E aí a agilidade, juntando tudo isso, a gente começa a ter um monte de ganhos, né? Ganhos em questão de produtividade, qualidade, não só qualidade de entrega, mas também qualidade de vida. Porque se você consegue diminuir a ansiedade, nós estamos num mundo onde a ansiedade, eu acho que é um... É o mal da humanidade. É o mal da humanidade,
todo mundo acaba sofrendo uns níveis diferentes, mas de ansiedade. Então, a gente ter um ambiente realmente seguro, onde você conhece todas as pessoas, tenha confiança ali dentro, isso diminui a ansiedade, está todo mundo junto, parceiro ali no dia a dia. Aí aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, satisfação geral, tanto pessoal quanto profissional, quanto dos dois lados, né? Tanto do cliente, das partes interessadas, quanto do time que está atuando ali. Então é bom para todo mundo. As pessoas ficam mais engajadas porque começam a entender de propósito. Agilidade, meta, começa traz propósito. Pô, por que eu estou fazendo isso? Ah, eu estou fazendo aqui porque tem que ter uma tela para fazer. Não, mas quem que vai se beneficiar com isso? Então a gente foca muito nesse tipo de conversa quando a gente está trazendo a meta. Quem vai ser impactado pelo que a gente está fazendo? Qual mudança na vida das pessoas que vão utilizar isso vai ter? Qual que é o impacto? Então tem processos que impactam a vida de milhares de pessoas, que a gente faz a automatização deles. Então a gente pode mudar a vida das pessoas. Pô, o time tem que saber disso. O time tem que saber. É exatamente para gerar engajamento. A gente volta lá na meta, no planejamento, na review. Então é um ciclo. Nossa conversa é um ciclo e a gente fica indo e vindo dentro das mesmas coisas, né? Então, É até bom que as pessoas entendam, porque quando a gente fala até de ciclos de feedback, tudo que a gente falou até agora é justamente para aumentar a produtividade, reduzir a qualidade, aumentar a qualidade, perdão, reduzir os riscos, e tudo isso por causa desses alinhamentos. E algumas coisas até pensando da perspectiva de times muito técnicos, que perdem às vezes a noção do fluxo, da análise da entrega final ali em produção, o que está rodando, o que não está. É importante colher o feedback pós-entrega também, porque já aconteceu, por exemplo, de projeto que entregou um processo, o processo estava lindo, não estava sendo usado. E era um processo essencial, tá, gente? De fato, era um processo rotineiro. Tava perfeito. Quando foram descobrir por que o processo não estava sendo usado, era porque o computador do usuário tinha uma péssima definição de cores. Então, aquela seleção em cinza, que é padrão do SideOne, o usuário não conseguia ver o que estava sendo selecionado. Não tinha nada a ver com a automação de processo, tinha a ver com a usabilidade. E foi a preocupação com a entrega de valor. Poxa, entreguei. Beleza, mas por que não está sendo usado? O que aconteceu aqui? Que permitiu que o time mudasse a forma de seleção e o processo passou a ser usado. Voltou lá no feedback também, né? De colher o feedback, da gente ter o feedback. Então, é importante falar, ser claro e trazer o feedback para a gente. No próximo ciclo, a gente conseguir fazer melhor. Não só o time da Levt, que está ali no dia a dia, quanto o time de produto da Seidel também, né? Porque, querendo ou não, os problemas que estão fora do escopo do time da Levt, eles são levados para o time de produto da Seidel. E a gente vai trazendo. O time da Levt não atua diretamente na produção do produto, mas a gente leva todas as dores. Tudo que vem, o nosso time leva. Impedimentos que têm relação com o produto. A Agile Master está aí para isso também, para fazer essa ponte, para resolver os problemas, tanto das percepções do nosso time, quanto das necessidades dos clientes. É a busca da melhoria contínua. Todo mundo Mais uma vez. buscando a melhoria contínua. Se a gente for trazer agora, agilidade já tem umas décadas aí, né? Para a agilidade mais moderna. O que a gente pensa? Assim, quais seriam os pilares dessa agilidade? Que ferramentas que a gente poderia usar? Eu começaria com a gestão visual. Gestão visual é tudo, né? A gente tem que ter ali o quadro, ele fica aberto para todo mundo o tempo todo. Exatamente. Né? Todo mundo está olhando o quadro. Atualiza, tá, gente? Por favor. A gente não tem esse problema, né? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento, assim, de problema mesmo. Normalmente, quando eu olho o quadro e pergunto, ele está atualizado. Não sei se você tem esse tipo de problema com o pessoal, mas não. Então, quando eu tenho. Galera, vocês estão me iludindo e desiludindo. Mas é brincadeira. Isso aí é normal, ninguém atualiza a tempo real. Dias que são mais corridos. Né? Mas os quadros, eles têm que ter atualizado. A gestão visual tem que estar ali na hora. Eu bato o olho, eu sei o que está acontecendo, em que pé que aquilo está, o que falta para eu atingir uma meta. Essa é a chave. Então, isso tem que ter. Isso limpa muito com a transparência, com a inspeção. Perfeito. Né?
Adaptação, aí a análise já, né? A análise do quadro já é adaptação. Você adaptar, ou pô, não tá bom, vamos lá. Se você tem uma boa gestão visual, a tomada de decisão ela é muito mais rápida e muito mais precisa. Ela facilita muito mais que você, porque você tem a facilidade da inspeção, então você consegue fazer ali a adaptação com muita facilidade, né? O único cuidado que eu diria não é a única ferramenta. Cuidado para não estar atacando o sintoma de um problema como se ele fosse a causa, porque é a coisa mais óbvia que você consegue observar. Muitas vezes você tem que entender, isso que eu estou tentando atacar, essa ação que eu estou tentando tomar, ela resolve o quê? Aí você às vezes vai precisar rodar uma análise de causa-raiz ali para entender, porque a gestão visual é uma ferramenta, ela não é a única, né? Você tem que explorar realmente o que está acontecendo, entender e tomar as decisões necessárias. Às vezes você tem que ir até para outras práticas ágeis, né? Porque agilidade não é Scrum e Kanban, não. É um milhão de prática, né? É um mundo. A gente começa a pegar um monte de coisa, até da gestão tradicional, e trazer práticas para cá. Então, assim, é realmente um mundo. Agilidade, muita gente liga só com Scrum. A agilidade, Scrum. Não, tem um mundo de coisas que rodam juntos. Mas uma coisa muito importante é da gestão de fluxo e pessoas. Né? Muita gente tenta ser ágil fazendo gestão de pessoas, né? Beleza, as pessoas elas estão no centro, mas a gente tem que gerenciar o fluxo, não as pessoas. O microgerenciamento das pessoas, você mata o autogerenciamento do time. Então, o time tem que se autogerenciar e a gente tem que gerenciar, quando eu falo a gente, é o time inteiro, gerenciar o time todo fluxo. se responsabilizando, é bem importante dizer isso. Qualquer processo, qualquer projeto, qualquer história, issue, bug, o que for, é tudo do time. É o time pelo time para produzir e fazer a entrega final. Isso é bem importante, porque realmente é comum, assim, às vezes a gente tomar para si, isso aqui é meu, isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano, e eu perco essa capacidade de autogerenciamento, de delegação, de distribuição de responsabilidades. Eu perco, às vezes, até o senso de time. O meu time não consegue mais atuar junto, eu tenho indivíduos. E esses indivíduos, às vezes, não entendem o fluxo. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, tem aquele exemplo do um time entregou a mesma coisa em 10 dias ou em 7 dias. Qual foi mais eficiente? Não sei. Eu não sei o contexto. Existe o desperdício de tempo também. O que seria o desperdício de tempo? Eu fiz a entrega em 7 dias de algo que vai ter que esperar mais 4 para ser validados. Às vezes eu gastei mais recurso para entregar em 7 dias, mas eu não precisava. O que eu gerei foi um desperdício, eu não fui eficiente. Às vezes o time que entregou em 10 é porque ele entendeu o fluxo daquele projeto, entendeu que ele precisava daquele tempo, às vezes fazer uma gestão de risco final, e entregou depois e desperdiçou menos recurso. O processo dele, o custo total, por exemplo, foi mais eficiente. E por que isso foi possível de ser identificado? Porque eles gerenciaram o fluxo, não as pessoas. Pessoas são imprevisíveis. Se a gente fosse capaz de gerenciar pessoas, a gente gerenciava a nossa própria vida. Tava todo mundo aqui lindo, perfeito. Minha terapeuta não receberia o dinheirinho dela todo mês. Mas não é assim. Por isso a gente foca no fluxo, em entender. Às vezes até, esse caso não é da Levit, mas eu ouvi recentemente, de um time que perdeu um desenvolvedor-chave, aquele desenvolvedor de alta produtividade. Chave que eu digo assim, era considerado a pessoa-chave do time de altíssima produtividade. E aí, quando esse desenvolvedor saiu, o time fluiu melhor. Por quê? É até estranho, né? Mas a pessoa produzia tanto, mais tanto, que gerava gargalo. Ninguém conseguia testar, ninguém conseguia dar vazão para aquilo que estava sendo produzido. E isso é desperdício, sim. Desperdício das horas dessa pessoa gera um custo a mais para o projeto, um gargalo ali que não está gerando valor. E por incrível que pareça, 60% a 99% do tempo que algo leva para ser desenvolvido corresponde a tempo de espera. Não tem ninguém mexendo naquilo. Está esperando para ser realizado um teste, está esperando para ser realizada uma validação, está esperando até para ser pego para alguma coisa. Eu me comprometi, mas ainda não consegui tocar naquela issue. Então, observem o fluxo de vocês, identifiquem gargalos, removam os impedimentos. É muita coisa, né? É coisa demais. É um assunto aqui para horas e horas, mas tem uma frase que eu acho que é legal. Para fechar. Né, pra gente fechar, pra gente ir para as perguntas, começar a responder ela também, que é: pare de começar e comece a terminar.
Então não adianta começar um monte de coisa e tô fazendo, se você não consegue ir terminando, né? Então, pare de começar e comece a terminar. Realmente, a gente precisa terminar e entregar valor. E o terminar terminei, tá aqui a homologação. Não, terminar, o foco do terminar é usar mesmo. Tá em produção, vamos usar, vamos fazer aquilo ali. Tá usando, tá Exatamente. validando, faz sentido de mercado, gera retorno. Essa é a entrega final. Ô Bruno, já vou te fazer uma pergunta aqui do Rafael Rodrigues Mateus. Vamos lá. Como você lida com uma ideia aplicável a curto prazo em um projeto, mas que você não tenha certeza de estar 100% dentro da expectativa do cliente? Tem que levar para o cliente, conseguir explicar para o cliente. Nós temos, além da reunião de planejamento, a gente tem uma coisa que a gente usa com grande frequência, que é a reunião de refinamento, que ela é antes do planejamento, a gente conversa. Além das conversas diárias, a gente tem essa conversa que é mais focada, onde a gente olha para o backlog. Então, se você acredita que isso realmente faz sentido, é sentar e conversar, olha, acho que isso aqui faz sentido por causa disso, colhe o feedback e já pensa, pô, faz sentido realmente, é muito bom, vai gerar valor, eu vou conseguir usar com isso. Ou, nossa, é muito legal, realmente é muito legal, mas eu acho que não vai fazer sentido. Ou talvez aquilo ali dessa conversa vire uma terceira coisa ainda, né? Sim. Uma outra visão e tenha uma outra solução ainda diferente. Exatamente. O Paulo Isaac, ele levantou uma dúvida que eu acho que é uma das mais comuns de projetos também no geral. Boa tarde, pessoal. O que fazer nos casos em que clientes pedem mudanças grandes no escopo já priorizado, ou seja, que muita coisa é prioridade, mas não aceitam mudança nos prazos? É difícil, né? Se não aceita a mudança no Já jogou a prazo... gente no fogo. Se quer uma mudança, mas não quer mexer no prazo, já começa a ficar complicado, né? Eu tenho uma capacidade, mas eu quero... beleza, a gente está aqui planejando, nosso planejamento é de fazer isso aqui em 2 sprints. Tá, eu quero que faça o dobro das coisas, que mude isso tudo aqui, e quero que faça nas mesmas 2 sprints. Os times têm uma capacidade. A gente faz toda estimativa de tamanho, a gente mede os times. Então a gente mede mesmo, tem a métrica que é velocity. Então a gente vai olhando dentro do time, falar, beleza, para eu fazer, eu vou colhendo, né, vou medindo, a gente tem toda na planning, a gente vai estimar todas as histórias, tudo que vai entrar a gente vai estimar, a gente mede ao longo do tempo, fala, beleza, esse time aqui tem uma velocity de 30 story points. Não vou me aprofundar no que é story points aqui no momento, não. Mas se depois alguém quiser conversar com isso, pode procurar a gente. Comparativa, vocês podem usar. Beleza, 30 story points. E eu vou medindo isso ao longo do tempo. E eu consigo ter uma média dessa velocidade e é a capacity do time. Beleza, o time faz aqui, em média, 30 story points. Se eu começo a aumentar demais o escopo ou mudar demais e querer o mesmo prazo, é a mesma coisa você pensar, querer que um time que tem uma velocity de 30 faça 60. O time vai fazer? Não, não vai fazer. Não adianta ser, espreme que vai. Não, espreme que não vai falhar. Então, exige toda uma negociação, realmente uma explicação e falar assim, olha, beleza, o escopo era esse, a gente tinha o planejamento, nós estamos baseando a velocidade do time em dados históricos. Um time não muda de 30 para 60 sem algum artifício. Se não burlar o sistema. Burlar o sistema não adianta nada, né? Não muda. Então, tem que ter uma conversa, um alinhamento. É aquilo do parceria. Fala, olha, e eu vou te explicar por quê. Olha isso aqui, ó. As estimativas estão aqui. A mudança que antes dava 60 story points, agora vai dar 90 story points. Se a minha velocity é 30, o que eram 2 sprints viraram 3 sprints. Se as sprints são de 2 semanas, o que eram 2 sprints, agora vai ser 3 sprints. Não tem como a gente manter um prazo mudando o escopo. Cai na tríade da gestão de projeto. É aquela conversa difícil. É um problema comum de
projetos e é uma conversa, às vezes, muito difícil, muito pesada até, eu diria. O que você pode usar? A própria tríade a seu favor. Olha, o escopo cresceu disso para isso. A nossa capacidade é X. Você vai usar dados reais, coletados, para provar. Qual o valor esperado? Vamos tentar pôr uma métrica de valor para tudo que você está me pedindo para priorizar e ver se realmente vai dar o retorno até que você está esperando. Beleza, é imprescindível, quero que entre. Ótimo. Usa, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo. Existe, é disponível, vocês podem procurar aí a simulação de Monte Carlo, vocês colocam os dados históricos do time, de entregas, colocam o escopo que esse cliente te pediu e ele vai calcular o prazo de acordo com o grau de risco daquela entrega. E te dá mais ou menos uma data de possibilidade de entrega, analisando alguns riscos ali. Por que isso é importante? Porque às vezes você mostra para o seu cliente, olha, se aumentar, eu preciso sim que aumente o prazo, eu te mostrando com dados reais que eu não consigo entregar. Se fizer muito sentido para você, tá aqui a data que eu conseguiria te entregar e aqui o custo que isso te levaria. Vamos, às vezes, fazer um ROI mesmo. Vamos fazer um retorno de investimento aqui. Você está disposto a despender X, a gastar X para ter o retorno Y? É isso que você quer? É uma conversa mais difícil, mas necessária. Se às vezes você não conseguir sozinho, também pede apoio. Pede apoio para alguém que está junto com você. Às vezes até tem mais experiência nessa conversa, consegue até entender por que esse cliente quer crescer tanto esse escopo, o que tem por trás ali, que às vezes naquela primeira conversa ele não conseguiu te revelar. E aí você pode conseguir entender o contexto melhor e agir mais precisamente. Vou te dar uma aí, que é uma Manda. coisa que você gosta. Da Maria Laura Mendonça. Boa tarde. Quais indicadores vocês costumam acompanhar na gestão ágil de projetos? Eu falei da Velocity. Velocity é um throughput, é um lead time, eu acompanho bem. Depende do time, depende da meta. Vou te dar um indicador, por exemplo, específico de um time que eu estou atuando. A gente estava como meta reduzir a quantidade de bugs. Era um time de suporte que estava tendo um problema muito específico. Então, a gente fez um mapa de sustentação. Um dos indicadores que eu avaliava era, eu tinha um mapa de sustentação, quantos bugs vinham de quais processos. A gente media, tomava uma ação, por exemplo, fazia uma correção, fazia alguma ação, e eu observava o impacto daquela ação sobre aquele valor, para a gente entender se a gente atuou, por exemplo, sobre um sintoma ou sobre uma causa raiz. Era uma métrica que eu acompanhava, mas as métricas clássicas que a gente geralmente acompanha são o throughput ou a velocity, ali em Story Point, são as duas, eu acompanho as duas também. Lead time, cycle time. Tem gente que usa muito o CFD, por exemplo, para ter uma noção de como as histórias são distribuídas ali no fluxo também. Eu começaria, se você estiver começando, começa pelo mais simples e depois vai buscando. Provavelmente você até vai ter que criar métricas que não sejam métricas de vaidade, tá, pessoal? Que não sejam métricas que só queiram confortar ali o coraçãozinho de quem está atuando. Mas se você estiver atacando algum problema muito específico. Uma coisa que é muito importante, até de métricas também, da Velocity que foi falada, é muito cuidado. Não compara time. É exatamente isso que eu ia falar. Compara. Não compare times usando Velocity, principalmente, porque não dá certo. É muito fácil de burlar, eu consigo dar vários motivos, mas Não foi feito para isso. É uma métrica do time, pessoal. Pra vocês terem noção, quem cria a base dos Story Points é o próprio time. Como é que eu vou comparar um time A com B se eles usam bases, métricas completamente diferentes? É uma métrica de consolo, que tenta atender a questão de eu estou investindo ou esse time está sendo um custo? Não é essa a métrica que você tem que explorar. Você está, talvez, fazendo a pergunta certa e buscando a solução errada. A resposta não vai vir da comparação de Story Points. Vai vir de avaliação justamente. O time atende aquilo que foi proposto? Está gerando valor para o negócio, está cumprindo as metas estão de acordo com o que foi proposto, de acordo com o mercado, de acordo com a estratégia da empresa contratante, do cliente. Isso você avalia para ver se um time é bom, se é eficiente, se as coisas estão fluindo. Não é comparar o time de A com B. de jeito nenhum. Porque não é que é aquela frase, eu sempre esqueço, me diga como me medes, que eu te direi como me comporto. Tudo é burlado. Exatamente. Vocês têm que entender isso, né? Se a gente está falando de realidade, essa é a verdade. Então, faz a pergunta certa, mas busca a resposta certa também, é que faz sentido. Mais uma para você, Rafa. Do Rafael Rodrigues Matheus. Pensando em equipe, existe uma composição da equipe perfeita? Não. Ou toda equipe consegue aplicar métodos agile? Toda equipe consegue aplicar. Toda equipe vai aplicar da mesma forma?
Não. E que isso fique muito claro também. Por quê? Se a gente está falando de time e de trabalho em equipe, isso também pode envolver decisões difíceis. Porque eu acho que o pessoal quer dizer se eu posso ter a mesma equipe, aquela equipe vai ser a equipe dos sonhos, eu não vou precisar mexer em nada. Você vai precisar mexer. Talvez até o time possa chegar a uma conclusão difícil do tipo, essa pessoa não se encaixa nesse time, eu vou precisar fazer uma mudança. Todo time pode aplicar agilidade? Pode, porque ela é mais uma mentalidade. Então, se você conseguir que as pessoas do time tenham essa mentalidade de flexibilidade, de foco em valor, tenham transparência, façam inspeção, façam a adaptação quando necessária, todo mundo está disposto a trabalhar bem em equipe, como um time, claro que pode. Agora, não vai ter time perfeito, time dos sonhos, isso não existe. Até porque, o que é o foco que a gente falou também? Melhoria contínua. Melhoria contínua significa nunca vai chegar à perfeição, mas eu estou sempre tentando. E isso promove uma melhoria. Eu estou sempre crescendo, mesmo que eu não chegue no 100%. E a questão do qualquer time poder, não é assim, eu tenho um time aqui e agora eu só ajo, eu fiz um treinamento aqui, vamos fazer tudo. Não. No próprio treinamento do Kanban, nos treinamentos iniciais do Kanban, uma das primeiras coisas comece com o que você tem. Sim, exato. Comece com o que você tem, fazendo mudanças pequenas, né? Todo time pode ser ágil, ele vai evoluir ao longo do tempo. Que a maturidade faz parte. Você buscar a autogestão, buscar a maturidade é parte de se tornar um time. Você já está se tornando ágil, na verdade você já é ágil se você está buscando essas coisas. Né? Sim. Pergunta fácil para você agora. Estou aproveitando. Graziela Cabral. Quais são os diferentes papéis / responsabilidades no time ágil? Time ágil, papéis, ela está falando mais de Scrum, no caso, né? Pode ficar à vontade para responder do jeito que você quiser. É uma terminologia mais do Scrum, tá, pessoal? A gente vai ter o Product Owner, que é o dono do produto. É aquela pessoa que está realmente focada em entender o que é valor para o negócio. É a pessoa responsável pelo backlog, que vai buscar essas informações com o cliente, vai ordenar o backlog em si, as priorizações, os ciclos, é quem geralmente dá a meta para o time do segundo papel, que é o time de desenvolvedores. É o pessoal que vai desenvolver, que tem habilidade ali, que vai codar, que vai desenvolver, que vai ser o designer, a equipe que vai desenvolver aquilo que foi priorizado no backlog. E a gente vai ter, resumindo aqui, né? E a gente vai ter o Scrum Master, que é a pessoa responsável por garantir que a agilidade, no caso o Scrum ali, esteja sendo bem aplicado, que vai remover os impedimentos, que vai apoiar o time, o Product Owner, vai apoiar os desenvolvimentos para que o time Scrum como um todo consiga entregar. Isso aí até é uma questão dos papéis que às vezes fica meio perdida. A gente tem a percepção de que se o desenvolvedor é quem põe a mão na massa, a responsabilidade da entrega é do time de desenvolvedores, é do papel desenvolvedor. Não é. O projeto ele é sempre desenvolvido e entregue com todas as responsabilidades, com todos os louros e problemas do time Scrum. O time sempre atua junto. A gente fala em delegação de algumas responsabilidades, mas nada impede que eu atue, às vezes, apoiando ali o Product Owner, atuo como um par ali, como parceiro momentâneo, atuo junto ali com os desenvolvedores um pouquinho, o desenvolvedor atua um pouquinho ali como Scrum Master. Então, são os papéis, são as responsabilidades ali estabelecidas pelo guia, mas é um time como um todo. Time mesmo, tá todo mundo no mesmo barco com o mesmo objetivo, Sim. né? Batendo mais uma vez na tecla. Todo mundo junto. Bom, Rafa, que é isso. Tá na hora de chamar final de volta. Tá na hora. E agradecer a todo mundo pela participação aí. Tá? A gente fica muito, muito feliz em falar de agilidade, né? Então, a gente vive isso no dia a dia, vive mesmo com muita intensidade. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigada, gente. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar, podem nos buscar, tá? Espero que a gente tenha atendido as expectativas de vocês. O feedback de vocês é extremamente importante para que a gente possa sempre melhorar. Obrigada demais e, Danilo, de volta para você. Muito bom. Como engenheiro de software, consegui absorver boas lições dessa conversa.
Gostaria de expressar nossos agradecimentos ao Bruno e à Rafaela por conduzir esse SciTalks de forma excepcional. Ficou evidente como as metodologias ágeis exigem tecnologias de ponta para a entrega de resultados inovadores. Por fim, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de conferir a descrição do webinar e continue acompanhando a Scido nas redes sociais. Esperamos contar com sua presença no próximo SciTalks. Até lá!